Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que eu achei do livro Deixados para Trás. Bom, eu tinha uns pontos, não sei de que programa de pontos aí, que estava para terminar, né? Estava para vencer, e aí eu troquei os pontos por esse livro, Deixados para Trás, que era o primeiro da série, porque parece que vieram outros depois, mas, sinceramente, eu não consegui terminar de ler o livro. Além de ser um livro com uma narrativa muito lenta, mas isso não seria o problema maior. O autor, ele parte de um princípio falso, de um pressuposto falso. Ele parte do pressuposto de que alguém que tenha escutado a verdade e foi deixado para trás, por não ter crido na verdade, poderia se converter depois do arrebatamento. A passagem em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, é muito clara quanto ao que acontece àqueles que, tendo conhecido a verdade, tendo ouvido a verdade, tendo escutado o evangelho da verdade, não a receberam. Ali diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, falando do anticristo, com todo poder, sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A conversão após o arrebatamento vai acontecer para alguns, sim, mas só para aqueles que nunca escutaram o Evangelho, ou não estavam em idade de compreender, ou não escutaram de uma maneira que fosse possível de serem compreendido isso. Existe muita gente no mundo que nunca ouviu o Evangelho. Ouviu falar de religião, ouviu falar de igreja, ouviu falar de muita coisa, mas nunca escutou o Evangelho puro da salvação pela graça de Deus. Uma vez, duas senhoras me pararam para conversar, eram de uma seita chamada Testemunhas de Jeová, que prega a salvação pelas obras, principalmente pelo pertencer à seita, né? Essa é a condição para você ser salvo. E uma delas era uma senhora bem velhinha, a outra já era mais escolada na doutrina das Testemunhas de Jeová. E eu comecei a pregar o Evangelho para elas, elas queriam falar para mim, a mais escolada, queria falar para mim das doutrinas, eu não deixei ela falar, porque não tinha nenhum interesse em escutar aqueles erros, mas como elas tinham parado para conversar, eu comecei a falar do Evangelho. Falei da graça, da salvação por Cristo, porque Ele morreu na cruz, nos substituindo na cruz, levando os nossos pecados. Você acredita uma coisa? Quando eu terminei de falar, a mais velha, a velhinha que estava do lado, que é aquela que parecia que não tinha sido ainda completamente doutrinada nas heresias daquela organização, estava com lágrimas escorrendo dos seus olhos. Ela falou assim: moço, eu nunca escutei isso antes. Percebe? Era uma pessoa que nunca tinha escutado o Evangelho. Estava numa organização que abre a Bíblia, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, mas não tem o Evangelho da graça de Deus. Não tem o Evangelho da graça de Deus. Portanto, depois do arrebatamento, sim, pessoas serão salvas. Sim, pessoas crerão na verdade, mas apenas aquelas que não escutaram antes, não rejeitaram antes. Já o livro Deixados para Trás, ele sugere que é possível você escutar o Evangelho, deixar para crer depois do arrebatamento da igreja, para depois se converter. Não. Grande surpresa você vai ter. Esse livro é um veneno. Essa doutrina desse Deixados para Trás é um veneno. Porque faz a pessoa acreditar nessa mentira. De que depois pode ter tempo. Eu vou levar a vidinha agora. Teve arrebatamento, tá bom. Então agora, não tem problema, vou sofrer um pouquinho, mas eu vou. De qualquer maneira, a história do livro Deixados para Trás não é nem um pouco original. Eu me lembro de ter lido um livrinho na década de 70 que eu comprei, acho que numa banca. Acho que era um daqueles livros de bolso, de um autor brasileiro, que também contava a história de um repórter fazendo uma cobertura do arrebatamento. E, se não me engano, o título era Jesus Voltou Esta Noite, ou alguma coisa assim. O grande problema de livros desse tipo é que eles tentam aplicar literalmente os símbolos do Apocalipse. Ou então, eles tentam tornar a profecia como sendo o foco da atenção. Quando, na verdade, Jesus é o espírito da profecia. É Jesus que deve ser o foco da atenção. Evidentemente, existem pessoas que acabam se convertendo até por meio desses livros e filmes, como Deixados para Trás, mas isso não significa que nós devemos fechar os olhos para os desvios que esses livros e histórias cometem.
Há uns 10 anos, eu traduzi, mais de 10 anos agora, acho que mais de 20 anos já, eu traduzi um livro excelente sobre profecias bíblicas chamado Acontecimentos Proféticos, foi impresso, hoje está esgotado, talvez você encontre uma versão digital na web. Esse autor também escreveu A Vinda de Cristo. Portanto, tudo isso que hoje chama a atenção do mundo, tipo esse livro que eu comentei com você, que salvação pode vir depois do arrebatamento, mesmo para aqueles que ouviram o Evangelho antes, tudo isso são pinceladas do inimigo para jogar confusão. E se você não estiver bem firmado na palavra de Deus, você vai entrar nessas conversas, seja nas manifestações espirituais das igrejas por aí, seja nas pregações que levam a pessoa a valorizar o ego, a exaltar o ego das pessoas, seja em verdade mescladas com mentiras, como é o caso desse arrebatamento desse livro. Não o arrebatamento, que o arrebatamento é uma verdade, é bíblico, mas esse livro pega uma verdade do arrebatamento, mescla com um veneno de mentira e pronto, aí você tem comida envenenada que não vai fazer qualquer bem para você. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.